Tudo para todos os homens. Alguns conceberam uma filosofia pragmática nas palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, 20 a 23. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo estava falando de sua paixão por conquistar os perdidos a qualquer custo, até mesmo o extremo sacrifício pessoal. O versículo 19, que introduz essa seção, diz: Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ele não estava advogando que devemos retalhar a mensagem a fim de remover o escândalo da cruz. Gálatas 5:11. Paulo não teria endossado a tendência atual de substituir a pregação firme por música, drama ou outros entretenimentos que não envolvem constrangimento ou confronto. Nesta mesma epístola aos Coríntios, ele escreveu: Visto como, na maioria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Isso é o oposto da tendência atual, na qual encontramos a sabedoria mundana e os entretenimentos carnais substituindo a proclamação da palavra de Deus e sendo usados como meios de evangelização. Paulo lembrou aos coríntios que ele mesmo havia sido exemplo para eles. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, 1 e 2. Ele conservou sua mensagem simples, franca e direta, deixando a palavra de Deus penetrar o coração deles, em vez de tentar convencê-los com engenhosidade e exibição. Paulo não queria que sua maneira de falar, seu comportamento pessoal, suas maneiras sociais ou quaisquer outras coisas externas fossem pedras de tropeço para ninguém a quem ele estivesse ministrando. Paulo evitou a todo custo ofender desnecessariamente a quem quer que fosse, isto é, ele se tornou tudo para com todos os homens. 1 Coríntios 9, 22. Porém, uma coisa que Paulo nunca teria feito, a fim de evitar escândalo, era amenizar ou alterar a mensagem do Evangelho. De fato, suas palavras mais severas foram uma maldição pronunciada sobre qualquer um que, por amenizar ou alterar, modificasse a mensagem do Evangelho. Gálatas 1:8. Paulo reconheceu que a mensagem da cruz em si mesma é uma enorme pedra de tropeço para os incrédulos. Gálatas 5:11, Romanos 9:32 e 33 e 1 Coríntios 1:23. Mas não deixou de proclamá-la com ousadia. Atos 19:8, Efésios 6:19. Condenou categoricamente pregadores que com sua mensagem produzem coceiras nos ouvidos. 2 Timóteo 4, 3 a 5. Então, é certo que não acolheria por um momento sequer a sugestão de que a mensagem do Evangelho pudesse ser adaptada com o propósito de satisfazer as inclinações egoísticas e carnais das pessoas. Paulo não suportaria os que acham que devem vencer a resistência e a incredulidade das pessoas por meio de uma nova maneira de apresentar o Evangelho ou por omitir as exigências mais árduas do Evangelho. Ele sabia que tal abordagem produziria muitos falsos convertidos. Foi isso que me levou à seguinte conclusão em meu comentário sobre 1 Coríntios. Em resumo, Paulo não comprometeu o Evangelho. Ele não mudaria a menor verdade do Evangelho, nem mesmo de um modo bem significante para satisfazer a ninguém. Mas ele se rebaixaria se de alguma forma isso o ajudasse a trazer alguém para Cristo.
Ele nunca deixaria de lado qualquer verdade do Evangelho, mas alegremente restringiria ao Evangelho a sua liberdade. Não ofenderia judeu, gentio ou os fracos do entendimento. Se uma pessoa se ofende ao ouvir as Escrituras, isso é problema dela. Se ela se ofende com a doutrina bíblica, com os padrões ou com a disciplina eclesiástica, isso também é problema dela, pois tal pessoa se ofende com Deus. Mas se ela se ofende com o nosso comportamento ou modo de agir, sem importar o quanto estes sejam bons e aceitáveis em si mesmos, então o problema desta pessoa se torna o nosso problema. Não se trata de uma questão de lei, mas de amor. E o amor sempre demanda mais do que a lei. A qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Mateus 5, 39 a 41. A vida de Paulo se concentrava em viver, em pregar e ensinar o Evangelho. Nada mais o preocupava. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. 1 Coríntios 9, 23. Sua vida era o Evangelho. Ele, portanto, colocava de lado qualquer coisa que impedisse o poder e a eficácia do Evangelho.